Quem gosta de história e estudou o período romano, do Império Romano, deve se lembrar do Triunvirato, uma época em que o Império Romano foi governado por três figuras importantes que dividiam o poder, concentravam, melhor dizendo, o poder. E se nós observarmos, hoje no futebol brasileiro nós temos um contexto que podemos fazer aí uma comparação, uma analogia ao Império Romano, ao período do Triunvirato. Porque o futebol brasileiro tem três protagonistas importantes nos bastidores que estão conduzindo uma melhor estrutura, ou uma estrutura que não existe hoje no futebol. Estão determinando os planos, né? Três figuras importantes nos bastidores que estão comandando o futebol brasileiro, ou melhor, dando as cartas nos bastidores. Flamengo, Palmeiras e São Paulo. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você gosta do conteúdo, se você curte aqui o conteúdo, o trabalho, se inscreva, é muito importante para o crescimento do canal. Então, por favor, dê esse apoio. O like, que é tão importante quanto, ou até mais, porque é através do like que esse vídeo tem um maior alcance e chega a um número muito maior de pessoas. Portanto, deixe aí o seu joinha, o seu like. E claro, se você gostou de algo, não gostou, se você concorda ou não com alguma coisa que foi dita aqui no vídeo, não importa, o importante é interagir, portanto, deixe aqui seus comentários e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, o triunvirato do futebol brasileiro. Flamengo, Palmeiras e São Paulo. São os três clubes que são os cabeças da Libra e que estão dando as cartas nos bastidores do futebol brasileiro. Apenas precisamos observar as atitudes de cada clube, né? As comunicações, os discursos e, vamos dizer assim, como eles estão conectados em cada coisa que falam. Por exemplo, fair play financeiro, essa é uma bandeira dos três clubes, porque esses clubes estão procurando se organizar, ou melhor, dois desses três clubes já são referência em termos de fortaleza financeira. São clubes que já equacionaram suas dívidas, já fizeram o dever de casa lá atrás e hoje são clubes do ponto de vista financeiro muito fortes. Mas tem o São Paulo que está indo no mesmo caminho. São Paulo escolheu o mesmo caminho do Flamengo, de arrumar a casa para depois ser muito forte financeiramente, o que Flamengo e Palmeiras já são. Então, esses clubes eles adotam um discurso muito parecido e, para mim, muito combinado. Por quê? Porque eles são contra esses gastos das SAFs que não tem um regramento, não tem um fair play financeiro. Então, traz jogador de um canto para botar no time brasileiro, para servir de barriga de aluguel, para depois burlar um fair play financeiro de uma outra liga. E claro que eles precisam ser contra, porque esses clubes escolheram o caminho de fazer tudo ali certinho, né? Eu gasto o que eu arrecado e eu faço tudo ali certo. Quando você tem outros clubes fazendo de uma forma que não condiz, claro que isso vai te afetar. Então esses clubes já começaram a ter discursos alinhados mesmo, na minha opinião, combinados. Aí eles vão bater justamente no quê? Naqueles clubes que gastam sem poder gastar, né? Nem que tem SAF por trás cobrindo, como é o caso do Botafogo, que tem uma SAF cobrindo. Mas o caso do Corinthians, que gasta sem poder gastar, né? Não tem, fica dando calote em todo mundo e fica gastando, ainda que dê calote em todo mundo. E aí isso também prejudica o equilíbrio daqueles clubes que estão agindo de forma correta, honrando seus compromissos. Então, eles começam a ter esse discurso em relação à SAF, né? Em relação ao calendário do futebol brasileiro, em relação a profissionalismo da arbitragem, em relação à formação de uma liga, em relação às negociações do direito de transmissão. Vocês podem observar
que os discursos dos três são muito alinhados. O que um diz hoje, o outro repercute concordando amanhã. E eles vão criando uma ascendência, principalmente para os clubes da Libra, sobre os demais clubes, né? Eles vão criando essa ascendência de serem referência, de serem eles que norteiam e direcionam os acontecimentos, eles que definem os rumos do futebol brasileiro, né? No caso da Libra, mas essa ascendência não se restringe só à Libra. O Corinthians, que deveria ser um protagonista nesse palco, totalmente que sumiu, muito em função da falta de capacidade, falta de competência da diretoria do Corinthians. Não são pessoas preparadas, você pode observar, não são pessoas que sabem estar nesse métier, um métier mais profissional, um métier mais técnico do ponto de vista comercial. São amadores, e pior do que amadores, são pessoas que não são preparadas mesmo. Então o Corinthians está meio que num ostracismo. Ele entrou ali na LFU achando que vai ganhar mais, porque nem os acordos foram fechados na LFU com um valor que corresponda àquilo que prometeu para o Corinthians. Do contrário, vão ter que tirar muito mais dos outros clubes, e tem muito torcedor aí que está mal informado achando que os outros clubes vão ganhar mais do que ganham da Libra. Isso não vai acontecer até o momento, porque não fecharam contratos para isso. Tem projeção. Projeção, você pode projetar o que você quiser. Papel aceita tudo. Enfim, esses três clubes, eles começam a dominar os bastidores. Já dominam ali a Libra, né? Tudo que eles falam é o que é seguido, né? É o que a CBF, por exemplo, também segue, determina. E o Corinthians, como eu falei, que deveria ser um grande protagonista no futebol brasileiro. Tempos atrás diziam que seria o grande rival do Flamengo em termos de protagonismo. Hoje o Corinthians vive um ostracismo, muito em função da falta de habilidade da sua diretoria de se posicionar, de tomar a liderança. Esses três clubes, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, estão fazendo isso. E isso pode significar muito, não só para esses três clubes, mas também para o futebol brasileiro. A maneira como esses clubes vão influenciar o futebol brasileiro vai refletir no sucesso ou não do futebol brasileiro nos próximos anos, no sucesso ou não dos clubes do futebol brasileiro nos próximos anos, porque eles vão determinar quais são os padrões, quais são as regras. Eles estão costurando, por exemplo, a criação de um fair play financeiro para o Brasil. Né? Quem acompanha esse assunto em específico, você pode também ir lá no site Inteligência Financeira, se eu não me engano, do César Grafietti, fala a respeito também. Eles estão organizando, criando uma estrutura de fair play financeiro para o Brasil. Estão trabalhando nos bastidores já para isso. Né? Enquanto alguns clubes só pensam no hoje, não pensam no amanhã, esses clubes estão de forma planejada estruturando o futebol brasileiro. É claro que nesse triunvirato, que antes era composto por Landim, Leila e Cesário, presidente do São Paulo, Leila, presidente do Palmeiras, você tinha no Landim uma figura de conceder, de aceitar e prover certas concessões por parte do Flamengo em prol de um ganho maior. E isso vai ter uma alteração com certeza, como eu já fiz em alguns vídeos, porque o BAP tem um estilo completamente diferente. Ele é um cara extremamente agressivo e dominante. E ele vai querer um Flamengo dominante, tanto nos bastidores como em campo. Isso você não tem a dúvida. Mas ainda assim é certo que ele vai precisar conciliar com Palmeiras e São Paulo, porque ele vai conseguir também causar um impacto muito maior na estrutura do futebol brasileiro como um todo, com esses dois clubes ao seu lado, né? E eu tenho certeza que ele tem essa ideia de ser o líder, já que o Flamengo é o trem pagador, o líder desse movimento, que visa beneficiar o Flamengo e o futebol brasileiro. Eu tenho certeza que ele vai querer ter essa postura de liderar esse movimento. Fair play financeiro, colocar regras, né, de trabalhar esses bastidores de uma maneira que as coisas saiam
como o Flamengo planeja, ou como o próprio Palmeiras e São Paulo, que estão de forma muito clara se colocando como clubes que estão criando padrões, referências, que é uma referência de clube que honra seus compromissos, clube saudável financeiramente, clube que pensa na valorização do produto, clube que entende a sua importância, entende que o clube menor também tem uma importância, mas é uma importância bem menor do que o clube grande ou o clube de massa, né? Então tudo isso eles estão liderando, criando, direcionando os padrões e os rumos do futebol brasileiro. E certamente estão trabalhando na formação de uma liga, né, unificada, já que existe esse movimento da LFU cada vez mais se aproximar da Libra e vai se aproximar numa condição de inferioridade, já que tudo aquilo que havia pensado que aconteceria em termos de dinâmica de mercado não aconteceu, então vai ter que voltar ali entendendo que errou ao criar uma dissidência e certamente aceitar as condições que a Libra sempre impôs. Ou seja, esses clubes estão numa condição de vantagem, uma condição de muita força política e comercial e com todo o preparo e vontade para direcionar os próximos passos do futebol brasileiro, o rumo do futebol brasileiro, que passa por uma liga mais valorizada, que passa por negociações de direitos internacionais, e certamente esses clubes vão se fortalecer mais, né? A história mostra muito isso. Mas eu quero saber, então, o que você acha a respeito desse triunvirato. Você concorda? Você acha que não é por aí ou é ainda mais por aí? Deixe aqui seus comentários. Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o joinha, o like, tá bom? Deixe aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.